Você sabia que 2024 será um ano extraordinário? Pois é, nesse ano estaremos mais perto do que nunca do retorno de Jesus, que nos mostrará sinais incríveis que confirmam o que a Bíblia já profetizava há milhares de anos. E neste vídeo, eu não vou apenas trazer uma mensagem de amor e esperança para o seu coração, mas também um convite, um aviso, para as 4 coisas que acontecerão no mundo a partir de 2024. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito importante para mim e para você, pois assim você ficará por dentro de todos os mistérios do Apocalipse. Então, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. É muito fácil se inscrever no meu canal e não custa nada. É só você clicar no botão inscrever-se que está embaixo do vídeo e depois clicar no sininho que vai aparecer ao lado. Assim você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo que eu postar, ok? Então vamos começar com a primeira profecia, a União Mundial. Veja comigo esse trecho de Apocalipse capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É uma interpretação de alguns cristãos que acreditam que haverá uma aliança global entre governos, corporações e religiões que se oporão a Deus e aos seus seguidores nos últimos dias. Essa aliança seria liderada por uma figura conhecida como a Besta, que teria poder sobre todas as nações e exigiria adoração e obediência. Essa profecia se relaciona com o ano de 2024, porque alguns cristãos acreditam que esse será o ano em que a besta se revelará ao mundo e iniciará a grande tribulação, um período de 7 anos de sofrimento e perseguição aos cristãos. Essa crença se baseia em uma suposta contagem de 70 semanas proféticas, que começaria em 1948, com a fundação do Estado de Israel, e terminaria em 2024, com o retorno de Jesus. No entanto, essa interpretação é controversa e não é aceita por todos os cristãos. Alguns argumentam que a profecia de Apocalipse 13 já se cumpriu no passado, com o Império Romano ou com o Papado, e que não há uma data específica para o fim dos tempos. Outros afirmam que a profecia é simbólica e não deve ser entendida literalmente, e que a união mundial se refere à influência do pecado e do mal sobre a humanidade, e não a uma organização política ou religiosa. Além disso, há quem diga que a ideia de uma nova ordem mundial é uma teoria da conspiração, que busca criar medo e desconfiança nas pessoas, e que não há evidências de que haja um plano secreto para dominar o mundo. Essas pessoas apontam que o termo nova ordem mundial é usado para se referir às mudanças geopolíticas e econômicas que ocorrem no mundo, como a ascensão da China, a integração da União Europeia, a globalização e a tecnologia. Portanto, a profecia da União Mundial e o ano de 2024 são temas que geram muitas opiniões e debates, mas que não têm uma resposta definitiva ou consensual. Cabe a cada um pesquisar, analisar e tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Segundo, os avanços tecnológicos são uma das marcas do nosso tempo, mas também podem ser uma das armas da besta para enganar e controlar as pessoas. Veja o que diz Apocalipse 13 sobre isso. Também fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Você percebe o que isso significa? Isso significa que haverá um sistema mundial que exigirá que as pessoas tenham uma marca na mão ou na testa, que será o nome ou o número da besta, para poderem participar da economia. Essa marca pode ser um chip, um código de barras, uma tatuagem, ou qualquer outra coisa que possa ser identificada por uma tecnologia. Quem não tiver essa marca será excluído da sociedade e perseguido pela besta. A tecnologia está progredindo de maneira impressionante e vai continuar a se desenvolver ainda mais em 2024, trazendo muitas inovações que vão nos deixar maravilhados.
Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas o que era impensável há 6 décadas hoje faz parte do nosso cotidiano, e não conseguimos imaginar nossas vidas sem essas coisas. Essa acelerada transformação, que parecia improvável em épocas anteriores, indica que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus estão se cumprindo. E uma das tecnologias que mais avança é a inteligência artificial, que é a capacidade de máquinas e sistemas realizarem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de voz, visão computacional, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e muito mais. A inteligência artificial já está presente em diversos aspectos da nossa vida, como assistentes virtuais, redes sociais, jogos, carros autônomos, robôs, diagnósticos médicos, entre outros. A inteligência artificial também tem um papel importante no cumprimento das profecias bíblicas, pois pode ser usada para facilitar a comunicação do Evangelho, mas também para promover a falsa religião, a perseguição aos cristãos e o controle do anticristo. Por isso, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e preparados para a volta de Jesus. Em sua segunda carta aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo fez uma profecia muito séria sobre o fim dos tempos. Ele escreveu o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, pedimos a vocês que não se perturbem nem se assustem tão facilmente, seja por alguma profecia, seja por algum ensino, seja por alguma carta que pareça ter sido escrita por nós, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Ninguém os engane de jeito nenhum, pois é necessário que aconteça primeiro a rebelião contra Deus e que seja revelado o perverso, o inimigo de Deus. Esse texto fala sobre a terceira profecia, a apostasia, que significa o abandono da fé em Deus e nos seus mandamentos. A Bíblia nos alerta que, antes da volta de Jesus, haverá um grande afastamento das verdades divinas. Isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. A cada dia que passa, mais pessoas se desviam do caminho de Deus e seguem os ensinos do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Ele é o líder da rebelião contra Deus e o enganador dos que não amam a verdade. A Bíblia nos adverte que antes da volta de Jesus, haverá um grande desvio das verdades divinas. Isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. A cada dia que passa, mais pessoas que se diziam cristãs e que afirmavam ter se entregado a Jesus estão renegando a Ele como se nunca o tivessem conhecido. E isso tende a piorar cada vez mais daqui para frente. Muitos cristãos que até pouco tempo atrás pregavam, ministravam, louvavam ou faziam missões, agora deixaram de viver para Cristo e estão seguindo os prazeres que o mundo oferece. Alguns estão se viciando em drogas e outros estão se prostituindo. Além disso, nós temos visto que igrejas estão se corrompendo cada vez mais, adotando práticas que não condizem com as suas doutrinas originais. E por causa disso, muitos fiéis estão deixando os templos. Está surgindo uma tendência perigosa do mundo se infiltrar na igreja, onde as pessoas dizem: eu sou cristão, mas eu não sigo a Bíblia. Mas, irmãos, essa afirmação é muito contraditória. Seria o mesmo que dizer: eu sou vegetariano, mas eu como carne todos os dias. A verdade é que as pessoas têm demonstrado o seu desprezo por aquilo que é sagrado e justo, abraçando o pecado e a falta de santidade, inclusive pastores e líderes religiosos. O amor que muitos tinham pelo Senhor esfriou. A igreja se aproximou do mundo e o mundo se aproximou da igreja. Tudo isso para preparar o terreno para que o anticristo venha e engane as pessoas, se passando pelo Salvador do mundo, que traz paz e segurança a todos. E a quarta profecia é a decadência dos valores da humanidade. O apóstolo Paulo revelou em outra carta como as pessoas se comportariam quando o mundo estivesse perto do seu fim. Segundo ele, dias terríveis virão em breve, nos quais os homens serão dominados por vários males. Eles serão egoístas, cobiçosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, rebeldes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles terão uma forma de piedade, mas negarão o seu poder. Vejam isso, irmãos.
O amor nas pessoas está se esfriando cada vez mais rápido. A sociedade está cada vez mais distante dos princípios divinos que deveriam nortear a conduta humana. A cada dia, testemunhamos atos de violência, traição, corrupção e egoísmo que demonstram o quanto as pessoas se afastaram de Deus e de seus mandamentos. Famílias são destruídas por conflitos internos, governos são dominados por interesses escusos e vidas são ceifadas sem piedade. As pessoas se tornaram escravas de seus próprios desejos e necessidades, sem se importar com o bem-estar do próximo. Vemos isso em diversas situações, como nos casamentos sem amor, nas amizades falsas, nas injustiças sociais e na degradação ambiental. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a sociedade se afastou dos valores cristãos que deveriam orientar as nossas ações. Vemos isso em todos os âmbitos da vida, como na família, onde marido e mulher não se respeitam e não se amam. Na política, onde os governantes são corruptos e desonestos. Na religião, onde os líderes se exaltam e se desviam da verdadeira mensagem do Evangelho. Por isso, neste ano de 2024, precisamos buscar a Deus com mais fervor e dedicação, para que Ele seja o Senhor de nossas vidas e não o nosso ego. Precisamos confessar e abandonar os nossos pecados, que podem estar ocultos diante dos nossos cônjuges, familiares ou irmãos na fé, e não podemos viver uma vida de hipocrisia. Irmãos, o pecado é enganoso. Ele nos seduz com a promessa de liberdade, mas nos aprisiona em suas cadeias. Por isso, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, que nos mostram que o fim está cada vez mais perto e que Jesus logo voltará para julgar os vivos e os mortos. Como eu mostrei nesse vídeo, a globalização, o avanço da tecnologia, o esfriamento do amor e a inversão dos valores cristãos são evidências de que estamos vivendo os últimos dias e que precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Eu creio que Deus te trouxe essa palavra hoje, não para te assustar ou te deixar com medo do que está por vir, mas para te encorajar a permanecer firme na fé e na obediência aos seus mandamentos, e não se deixar levar pelo pecado. Eu sou o Marcos. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. E fique ligado no próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço.